Por que a Anatomia de uma Queda não foi selecionado pela França para o Oscar? Eu não sei se vocês sabem, mas o Oscar de filme de língua estrangeira, o Oscar de filme internacional, na verdade, agora, ele não funciona pela escolha especificamente do Oscar. O Oscar não vai lá ver todos os filmes do mundo e tudo mais e seleciona quais são os filmes melhores no cenário internacional. Vocês sabem que não funciona assim. O Oscar ele funciona a partir de uma escolha, primeiro, particular de cada um dos países. Cada um dos países seleciona, a partir de critérios específicos de cada um deles, qual vai ser o seu representante, portanto, para o Oscar. E no caso francês, Anatomia de uma Queda, que vocês viram entre os indicados do Oscar, concorreu a inúmeras estatuetas, incluindo o melhor filme, mas não está em melhor internacional porque não foi selecionado pela França. Só que esse caso causou uma grande polêmica, porque veio à tona, a partir de uma entrevista do Oliver Assayas, inclusive, de que houve um boicote em Anatomia de uma Queda para ser indicado um outro filme francês àquele momento. O que se demonstrou um grande fracasso na medida em que Anatomia de uma Queda não só está concorrendo a melhor filme, como em inúmeras outras categorias, e muito provavelmente seria um forte candidato a vencer o Oscar de filme internacional, que, à vista de não estar concorrendo a Anatomia de uma Queda, provavelmente vai para a zona de interesse, que é um filme que está concorrendo a melhor filme internacional e também a melhor filme. Como a Anatomia de uma Queda não está lá, provavelmente Zona de Interesse vai se sair vitorioso nessa categoria, a não ser que surja uma grande surpresa nesse sentido. E aí, para falar de Oscar, nada melhor do que trazer a notícia a partir da voz dele, Dalê Nogari. Então vamos escutar o que foi essa grande polêmica envolvendo a indicação não indicação, melhor dizendo, de Anatomia de uma Queda ao Oscar de melhor filme internacional. Mas antes, você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com mais de 21 aulas já disponíveis por lá. Só 21 aulas, Felipe? Que isso? Que absurdo! Eu vou assinar um curso por 1 ano e só vou ter 21 aulas. Que isso só? Você acha 21 aulas só? Então tá bom, então vou te dar mais. 2 aulas novas todos os meses. Ou seja, você vai ter 1 ano de acesso à plataforma com 21 aulas nesse momento lá disponíveis, mas em fevereiro são 23, em seguida 25, em seguida 27, em seguida 29, 31 e assim por diante. Ou seja, você vai ter 21 mais 24 aulas até acabar seu tempo de assinatura. E mais do que isso, você pode renovar. Na verdade, a renovação é automática, mas você pode cancelar a qualquer momento e você vai ter aula até eu resolver acabar a Introdução ao Cinema. Até eu resolver acabar a Introdução ao Cinema. Então, venha fazer parte da Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. Vamos! Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, vamos debater sobre uma das questões mais polêmicas da temporada de prêmios 2024, que é a seguinte: por que a França não enviou Anatomia de uma Queda como o seu filme, como seu representante para o Oscar? O que aconteceu? E aí existem várias teorias. Esse artigo que está na tela, publicado no dia 23 de janeiro e... Vale dizer, gente, que assim, a seleção para melhor filme internacional, como eu disse para vocês, ela é de particularidade de cada país. E como ela funciona? Esses países formam comitês e esses comitês selecionam qual vai ser o seu filme. Vão ser selecionados alguns filmes e a partir daqueles filmes vai haver uma votação e a partir dessa votação o selecionado para representar o país no Oscar. E aí, claro, cada país vai definir os seus critérios para selecionar o filme que vai concorrer ao melhor filme internacional. Claro que, a princípio, a gente tem que sempre pensar na qualidade do filme, né? Por exemplo, se a gente for pensar no cenário brasileiro, né? Vamos selecionar o melhor filme, o filme nacional que vai representar o Brasil no Oscar. E aí, a princípio, a gente vai falar assim, tá, para selecionar o filme que vai representar o Brasil no Oscar, a gente tem que selecionar o melhor filme da lista. Então, o critério qualitativo, claro, que pode ser, a princípio, um critério. Entretanto, uma série de questões são discutidas nesses comitês para selecionar esse filme. Por quê? Porque uma representação no Oscar, ela significa também, por exemplo, criação de público no cenário nacional e internacional. Estar representado no Oscar significa que aquele filme brasileiro, mas não só aquele, como outros que circundam, podem angariar
público, porque o Oscar, infelizmente, assim, sendo a principal premiação no mundo no que tange à construção de público, tem a propensão de construir público no cenário nacional e internacional. Por assim dizer, selecionar um filme para o Oscar passa sim pelo critério qualitativo, mas também por uma série de outros critérios, como critérios políticos. E a gente já pode entender como é que funciona isso, até porque a gente sabe que o Oscar é uma premiação bastante política, que tem bastante lobby envolvido nessa premiação. E, por exemplo, no caso da escolha de Retratos Fantasmas do Brasil com Kleber Mendonça Filho, e aqui não querendo questionar ou conversar com vocês sobre a qualidade do filme, pelo qual eu acho maravilhoso, mas particularmente eu acho que havia outro filme brasileiro melhor, mas acredito eu também que a melhor escolha foi Retratos Fantasmas. Por quê? Porque se trata de um diretor com visibilidade internacional, que é o Kleber Mendonça Filho. Percebe? Então, existe todo um critério político pelo qual se confere a perspectiva de chances de entrar. O Kleber é um autor que é conhecido na indústria internacional, sobretudo em Cannes. Teve em Cannes com o filme. Sabe? Então, essa perspectiva de ter um reconhecimento internacional, de ter uma distribuidora boa, por exemplo, para tentar colocar o filme ali no meio, tudo isso entra em questionamento justamente nesses comitês para avalizar justamente a propensão desse filme entrar ou não no Oscar. Sacou? Então não é só o critério qualitativo. Infelizmente não é assim que funciona a indústria. Existem outros critérios pelos quais os comitês levam em consideração para selecionar determinados filmes para concorrer ao Oscar. Complementado entre o dia 24 e 25 de janeiro com outras informações também entre Hollywood Reporter e jornal. Vale dizer, parênteses, que tudo que eu falei aqui é de maneira muito geral. Eu não estou especificando aqui o caso francês desse ano, tá? É uma relação muito geral. A gente pode ter em mente, por exemplo, recentemente houve o caso aqui no Brasil, recentemente, já faz alguns anos, onde o Comitê Brasileiro selecionou o filme Pequeno Segredo. Não sei se vocês lembram desse caso, em detrimento de Aquários, do Kleber Mendonça Filho também. Aquários esteve presente no... E eu nem gosto muito de Aquários, tá? Mas Aquários era um filme que estava em Cannes, que fez sucesso em Cannes, que apareceu bastante em Cannes e que tinha muitas chances de entrar no Oscar, mas que não foi selecionado pelo nosso comitê, que já vinha carregado de um viés conservador naquele momento histórico da nossa política, né? Muito por isso, inclusive, posteriormente o Oscar fez algumas exigências para que os comitês os comitês internacionais de escolha fossem modificados e não mais fossem como eram antes, tá? Então, veja que Aquários, por se posicionar em Cannes contra o golpe, sofreu muitos boicotes a ponto de não ser selecionado no comitê. Sabe? E veja só, nós estávamos falando de um ano que tinha Aquários, tinha Boi Neon, se eu não me engano, e tinha o Pequeno Segredo, que era o menos provável de estar lá. E eles deram a justificativa de que era um filme que tinha cara do Oscar, etc. Uma grande bobajada. A despeito da ideia de que Aquários tinha uma internacionalização muito mais proeminente, que faria com que as chances de um filme como esse concorrer ao Oscar fosse muito maior. Mas não foi selecionado por razões políticas. Então a gente tem que sempre levar em consideração que esses comitês, eles estão sempre levando em consideração razões políticas, qualitativas também, mas esse talvez seja o menor dos casos nisso tudo. Os jornais da França começam a dar um panorama e eu quero repercutir não só isso, mas eu quero repercutir também outros casos, e aí é claro que existe uma discussão toda que ela pode ser feita para o Brasil. Vamos lá. Isso. A França não enviou Anatomia de uma Queda, acabou enviando The Taste of Things, O Sabor da Vida. Na época que foi feito esse anúncio, e na época também que eu assisti Anatomia de uma Queda no Festival de Toronto, a primeira coisa que eu imaginei era a seguinte: olha, a comissão deve ter notado que poderia existir algum tipo de problema quanto ao uso da língua inglesa em Anatomia de uma Queda. Então, o primeiro ponto,
A comissão francesa discutiu isso foi um ponto que foi colocado para consideração sobre o... Porque assim, o filme, para concorrer a melhor filme internacional, tem que seguir alguns critérios, e o uso da língua nativa, e portanto inglesa, no caso do cenário americano, pode fazer com que o filme não esteja apto a concorrer. O uso da língua inglesa, mas a própria comissão, até mesmo quem priorizou e votou em O Sabor da Vida, não viu isso como problema. O estudo feito pela comissão francesa mostrou que Anatomia de uma Queda tinha 60% dos diálogos em língua francesa e que isso então não seria problema, estaria dentro das regras do Oscar, em que você precisa mais de 50% do diálogo em língua não inglesa. Então toda a teoria feita naquela época sobre o uso da língua inglesa, isso não foi um problema para a comissão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, perfil, porque Anatomia de uma Queda é um filme super prestigiado no Festival de Cannes e apesar de O Sabor da Vida ter conseguido uma repercussão também muito importante, não estava no mesmo nível, até mesmo para projeção de festivais. O que essa matéria da Variety, assinada pela Elsa Castley, ela acaba mencionando? Que dos membros do comitê, nós tivemos uma votação muito parelha, 7 membros, 4-3 para O Sabor da Vida, e dos membros do comitê, parte das pessoas que votaram em O Sabor da Vida, ou seja, pelo menos 2 pessoas, tinham muito a visão de uma comissão da Academia de Filme Internacional que era composta por aquele chamado Grupo de Los Angeles, que eu mencionei muito aqui no canal ao longo dos anos. O Grupo de Los Angeles, geralmente homens acima de 65 anos, que participavam do processo de seleção de filme internacional. Cidade de Deus, por exemplo, teve muitos problemas justamente por conta do Grupo de Los Angeles. Então, quem selecionou O Sabor da Vida argumentava na comissão o seguinte: bom, O Sabor da Vida seria um filme que acabaria tendo mais apelo com esse Grupo de Los Angeles, com esse grupo de seleção para o Oscar Internacional, desconsiderando o fato de que esse Grupo de Los Angeles perdeu muita força recentemente. Sim. Esse Grupo de Los Angeles agora ele está envolto também em outro contexto de mais membros e de que agora qualquer membro da academia pode fazer parte do Comitê de Filme Internacional. Não precisa mais estar na cidade de Los Angeles. Então o artigo coloca toda uma situação que é bem interessante também sobre projeção para festivais. E eu vou depois fazer um paralelo com o caso brasileiro, mas Anatomia de uma Queda tem uma rodagem de festivais fantástica e O Sabor da Vida fica com uma rodagem de festivais importante, mas sem o mesmo alcance de Anatomia de uma Queda. Anatomia de uma Queda chega na comissão como franco favorito e não acaba sendo selecionado. A partir disso, tem 2 teorias para sustentar o porquê que O Sabor da Vida foi enviado. Se você vai confiar no argumento das 4 pessoas que enviaram O Sabor da Vida como selecionado da França, essas pessoas dizem que esse filme teria mais a cara da academia do que Anatomia de uma Queda. Esse negócio de a cara da academia, tá vendo? Como essas escolhas dos comitês internacionais para a seleção dos filmes das suas nacionalidades para o Oscar levam sempre em consideração também esse negócio de o que seria a cara do Oscar e o que seria a cara da premiação de filme internacional. E o que seria a cara disso? É sempre considerar justamente como funciona o processo de internacionalização de determinado filme. É levar em consideração o país pelo qual esse filme será exportado. Ora, o país pelo qual irá ser exportado, aquele produto faz sentido para ele? A gente precisa sempre levar em consideração, gente, mais uma vez, uma coisa que eu sempre falo pra vocês e que a gente tem o costume de não conseguir enxergar muito bem como é que funciona isso. O cinema é uma indústria. No capitalismo, tudo se transforma em mercadoria. E, portanto, a arte se transforma, a arte se produtifica, se transforma num produto. E nesse sentido, assim como a laranja, assim como a soja, assim como qualquer outro produto, o cinema também é exportado. E, portanto, nas relações internacionais, algumas coisas são levadas em consideração na medida em que ele vai ser importado ou exportado de determinado produto. Então, veja só, não faz sentido eu tentar produzir, vamos supor, Brasil deseja exportar para os Estados Unidos.
E aí eu vou produzir, sei lá, pitaia, mas os Estados Unidos não comem pitaia. Faz sentido eu produzir pitaia? Não faz sentido eu produzir pitaia. Então, esses comitês internacionais funcionam mais ou menos dessa forma. Eles tentam fazer mais ou menos dessa forma. Tentam levar em consideração o público americano e, portanto, também, sobretudo, os votantes no Oscar, para levar em consideração justamente aqueles filmes que serão exportados para essas categorias. Porque os seus filmes são produtos. Produtos que desejam conquistar determinada visibilidade no Oscar. Produtificar esses produtos a partir dessa visibilidade que o Oscar pode lhes dar. E, a partir disso, construir público para esse cinema. Porque, inevitavelmente, é isso. Apesar do Oscar ser uma premiação da indústria do cinema norte-americana, ela funciona também como uma importante construção de público no cenário internacional. Porque é a premiação mais televisionada no mundo, apesar de estar caindo em número de espectadores. Então, passa por aí. Passa por aí. Lembro que a França recentemente passou por uma mudança geral no processo de seleção por conta do caso de Titane, e isso fez com que o país remodelasse todo o seu modelo de comissão. Então o presidente da Academia de Cinema da França, por exemplo, que fazia parte da comissão, saiu da comissão. O Thierry Frémaux, do Festival de Cannes, também acabou deixando a comissão. Pessoas importantes da indústria francesa para produção e distribuição, que antes eram membros permanentes, acabaram sendo membros observadores apenas, e uma comissão formada por 7 pessoas, em que 4 votos definiriam então o enviado. Então o artigo cita os nomes. O Patrick Wachsberger teve uma carreira muito importante também quanto à produção e produção executiva, teve um tempo na Lionsgate. O Alexandre Desplat dispensa apresentações, o Olivier Assayas também. Então era uma comissão de grandes profissionais do mercado, profissionais conhecidos na França, profissionais de reputação internacional. O que deu errado? Olha, quando você faz uma comissão, quando você cria um modelo de voto, você precisa criar um método também. E essa comissão da França, nessa temporada, reuniu 7 pessoas sem um método. É exatamente o problema que o Brasil passa atualmente, aí fazendo um paralelo. O Brasil atualmente tem uma comissão formada por 25 pessoas, em que você não tem um método, cada um liga a câmera no Zoom para falar qual filme prefere e qual filme é enviado. Quando você tem uma comissão menor, você tem mais potencial para debate. O problema aqui foi o modo como o debate foi conduzido, porque a questão de projeção internacional, a questão de que a Anatomia de uma Queda estava muito fortalecido por um circuito de festivais importantes, isso acabou não sendo colocado para consideração. Isso. Então, o primeiro argumento para a defesa de O Sabor da Vida é que era um filme que o grupo de Los Angeles gostaria mais. A segunda coisa é de uma interferência política na comissão. Interferência política em comissão do Oscar não é novidade, isso já ocorreu em diferentes países, em diferentes contextos. Geralmente essa interferência política que é a grande questão aqui, que é muito parecida, e talvez o Lélio Lugari, quando ele falou que vai fazer um paralelo com o Brasil, provavelmente ele vai falar desse assunto. Porque assim como em Aquarius, a equipe de Kleber em Cannes anunciou, ou melhor, denunciou o golpe no Brasil e, portanto, recebeu uma interferência política nas escolhas do Comitê Brasileiro para o Oscar, que fez com que um filme bomba como Pequeno Segredo, que ninguém mais lembra que existiu, fosse selecionado à categoria de filme internacional para o Oscar. Enfim, e não performou, não fez nada, nem apareceu, nem botou o rostinho pra fora na seleção, né? No caso, na Anatomia de uma Queda, a Justine Triet e equipe também denunciaram a política francesa, o que fez com que a interferência política acontecesse dentro daquele contexto. Interferência política comprovada acabaria fazendo com que a academia tivesse que se posicionar de modo a reestruturar quem faz o envio de cada filme. Então, eu vou dar um exemplo, tá? O Brasil teve um caso de interferência com a seleção de Pequeno Segredo na época que Aquarius acabou não... Apolo, é o dom de Apolo. ...sendo enviado. Quem faz parte da comissão diz que foi por puro mérito de Pequeno Segredo, o que é indefensável. Indefensável. Assim... indefensável. Não tem como defender a ideia de mérito a Pequeno Segredo. Diga-se de passagem, né? Na época lá, Pequeno Segredo surge como uma surpresa, e eu acompanhei em Los Angeles a repercussão de Pequeno Segredo
com vários profissionais do E assim, o pequeno segredo continua o segredo, porque ninguém lembra, ninguém conhece, continua lá em segredo mesmo e ninguém quer descobrir esse segredo. mercado constrangidos pelo envio do Brasil, que estavam todos esperando aquários. Então, interferência política não seria novidade. Naquela época, existia, claro, uma crítica do Kleber e da sua equipe à administração Michel Temer, e nessa temporada na França, a Justine Triet criticando o governo francês, criticando as pautas do governo francês, também voltadas para a cultura e para cinema. A Justine Triet, ela é... Tá ligado? Então, assim como aconteceu no Brasil, na França, a Justine Triet se posicionou e denunciou o governo francês, o que fez com que houvesse interferência na escolha do comitê francês para o filme internacional. Percebe? Fazendo selecionar um outro filme que não Anatomia de uma Queda. Vista por pessoas da indústria de cinema da França como uma persona non grata. Isso pode ter influenciado? Olha, é uma probabilidade bem grande. E agora é de se ver como vai ser a carreira da Justine Triet daqui pra frente, na medida em que dentro do cenário francês ela tá aí como uma pessoa não grata. Será que ela vai pra Hollywood depois do sucesso de Anatomia de uma Queda? Será que ela vai começar a produzir internacionalmente seus filmes? Enfim, é uma questão a se ver agora como é que vai ser. O que aconteceu nessa temporada acaba sendo grave porque a França não só perdeu uma nomeação, mas a França perdeu, na minha opinião, uma chance de vitória com a Anatomia de uma Queda, dado o reconhecimento, por exemplo, para prestigiar a categoria de melhor montagem. É um filme que indica sua diretora e indica a atriz, a Sandra Hüller, de forma extremamente merecida. O filme tem indicação para roteiro. Então é um filme que, além da indicação principal, que é super... É um filme indicado nas categorias principais. Em todas as categorias principais tá lá. Tirando o ator, tá lá. Super celebrada, ele ainda teve parte da sua campanha comprometida por não ter sido enviado da França. Nesse sentido, o que pode mudar e o que vai acontecer? Bom, a CNC, o Centro Nacional de Cinema, que é ligado ao Ministério da Cultura, já promete que vai fazer uma reformulação no modelo de seleção da França para a próxima temporada. Então, a curto prazo, a França vai sofrer duas grandes reformulações. A primeira com o Snob de Titã e a segunda com o caso de Anatomia de uma Queda. Além disso, existem ideias para o que a França pode fazer. Tem um sistema que é, inclusive, mencionado nessa matéria da Variety, que seria um sistema de pontos, em que você levaria em conta, e isso eu falo muito na cobertura de Oscar aqui no canal, você levaria em conta projeção nos Estados Unidos, distribuição, circuito de festivais, prêmios, a questão quanto à possível expansão nos Estados Unidos. Vocês percebem como todos esses critérios são critérios que produtificam a arte? Vocês estão entendendo que a seleção ela não é tão somente qualitativa, por mais que a Anatomia de uma Queda seja brilhante, pra mim, assim, dos filmes que eu vi até agora, na categoria de melhor filme do Oscar, é o melhor. Até agora. Eu assisti 5 por enquanto, não assisti todos. Mas até agora, e dentre os que eu vi, é o melhor. Mas que a seleção dos comitês internacionais para o filme internacional, para qual vai ser o seu representante nessa categoria, não atende somente critério qualitativo. Na medida em que, por exemplo, o que o Daleno Gari está falando aqui pra gente é justamente uma tentativa de mudança desse comitê francês, adotando critérios estritamente objetivos que buscam justamente entender esse cenário comercial do filme, sua projeção internacional, como ele projeta no cenário americano, como ele projeta nas principais premiações e festivais do mundo. Percebe? Como tem um critério quase que estatístico disso tudo para definir determinada exportação de um produto. De um produto, que é um filme. Percebe como a gente precisa fazer uma associação do cinema e dos filmes como um produto, tal como é a soja, tal como é um produto de valor agregado? Vocês estão entendendo? A escolha da França aqui é a escolha de exportar um produto para a principal premiação do mundo, para uma importante ferramenta de disseminação e de construção de público. Por isso que é importante esses comitês. Não é importante, e por isso que esses critérios eles não atendem necessariamente um critério qualitativo. O Brasil, por exemplo, não é importante para o Brasil estar presente no Oscar para atestar a qualidade do nosso cinema. O Oscar não vai definir pra gente a qualidade do nosso cinema.
Nós entendemos mais sobre o cinema brasileiro do que eles. Entretanto, no que tange a construção de público para o cinema brasileiro, é preciso que a gente leve em consideração determinados critérios para que estejamos presentes nesses lugares. O Brasil e o cinema brasileiro performa bem nos principais festivais do mundo. Nós conseguimos performar bem nos principais festivais do mundo. Mas os nossos comitês de seleção para filme internacional têm sido muito falho, que é o que o Dalila Nogari falou aqui pra gente agora há pouco. E discute também, obviamente, o filme. Não é o puro achismo. Anatomia de uma Queda é bom? Não, é bom pra caralho. É muito bom. É o melhor dos 5 que eu assisti. Ah, Felipe, que filmes você assistiu até agora? Depois que esse vídeo se lançar aí no YouTube, vocês aí, YouTubers, talvez já tenham assistido mais algum. Mas até agora eu assisti Anatomia de uma Queda, primeiro lugar. Assassino da Lua das Flores, Barbie, Oppenheimer e Maestro. Nessa ordem. E eu sou um grande crítico da comissão brasileira atual, em que você vai abrir o seu voto e você não seleciona, não leva em conta um contexto, seleciona o filme mais brasileiro. E eu ouvi isso quando eu participei da comissão. Qual é o filme que tem mais brasilidade de todos? Então isso acaba sendo um grande problema quando você deixa de levar em conta um método de seleção e acaba colocando outras questões para debate, o subjetivo, o que me agrada mais, o que eu acho que é o mais bonito do Brasil, não necessariamente o que tem mais chances. A França, por ter uma tradição no Oscar muito grande, ela vai rediscutir todo o processo mais uma vez, porque esse é o caso de que um país que joga fora a indicação e joga fora a vitória. Tem casos como o de Aquários. Eu não lembro se Mato Seco em Chamas estava entre os concorrentes para a seleção do filme internacional. Assim, o Retrato dos Fantasmas foi uma escolha convincente, pelo menos eu acredito, não sei o que o Dalila Nogari acha, mas por conta justamente dessa projeção internacional que o Kleber e os seus distribuidores têm. Então, nesse sentido, foi uma escolha interessante, não só para ser selecionado em filme internacional, porque poderia não ser indicado como não foi, mas na tentativa de tentar abocanhar uma vaga em melhor documentário. Então existia essa propensão, existia essa intenção que eu acho que é válida até na medida em que, mais uma vez, o Kleber tem uma projeção internacional interessante. Talvez hoje o nosso cineasta com maior projeção internacional, até pela sua capacidade de distributiva mesmo. Ele tem uma equipe de distribuição muito interessante. Mas a gente pensar também, por exemplo, em Mato Seco em Chamas. Eu não sei se foi um concorrente, mas se eu não me engano, Mato Seco em Chamas virou capa da Carrier. Isso é uma coisa a se considerar também, por exemplo. Então, assim, essas coisas têm que ser sempre levadas em consideração para selecionar o filme para categoria principal no Oscar. Aquários, categoria de filme internacional, desculpa. Que eu acredito que na época Aquários poderia ter sido indicado. Vitória é uma outra situação. Eu acredito, assim, eu vou ser mais enfático do que o Dalila Nogari. Eu acho que havia muitas chances de Aquários estar representado, ao menos, na categoria de melhor filme internacional, caso fosse selecionado pelo Brasil. E diria mais até. Diria que se Aquários fosse selecionado pelo Brasil, estaria na categoria de filme internacional e haveria chances para que Sônia Braga fosse indicada em melhor atriz. Acredito eu. É uma outra coisa e você usaria o EC apenas, né? Mas o caso de Anatomia de uma Queda, pela repercussão, pelo impacto, a França cometeu, na minha opinião, o maior erro. O argumento de uma interferência política pelo caso da Justine Triet ter feito críticas na época do Festival de Cannes, ele é válido. Pode ter acontecido um boicote e, inclusive, pessoas da comissão que votaram em Anatomia de uma Queda sentiram que o clima da comissão era de uma torcida para o Sabor da Vida desde o primeiro dia. De uma necessidade de posicionar o Sabor da Vida como um grande candidato da França e diminuir a repercussão de Anatomia de uma Queda, o que acabou acontecendo simbolicamente, mas que não foi confirmado. E assim, gente, é preciso dizer que assim, o caso francês ele acaba sendo menos escandaloso do que o caso brasileiro lá de Aquários, porque o Sabor da Vida foi um filme que mal ou bem performou internacionalmente. Vocês estão entendendo? Mal ou bem, como o Dalila Nogari nos disse aqui, o Sabor da Vida performou internacionalmente. O que poderia
dar a entender que de fato foi uma escolha por outros critérios. A gente descobriu, foi descoberto, na verdade, que houve interferência política muito em razão da posição da Justine Triet contra o governo francês, que fez com que o comitê fosse em direção ao Sabor da Vida, né? Agora, o caso brasileiro é escandaloso, porque Aquarius era um filme com grande performance internacional, inclusive em Cannes. E assim, eu digo isso tudo, gente, sem ser um grande fã de Aquarius. Eu não sou um grande fã de Aquarius. Eu acho o filme mais fraco dos longa-metragens do Kleber, inclusive. Mas era um filme com muita performance internacional. Mas que acusou o golpe naquele momento. Só que o grande escândalo foi a seleção de um filme sem performance nenhuma no cenário internacional, que foi O Pequeno Segredo. Que, mais uma vez, é um filme que continua em segredo, porque ninguém sabe o que é. E que ninguém quer saber, que ninguém quer descobrir qual é o segredo. Ninguém quer descobrir esse segredo. Ninguém continua querendo descobrir esse segredo. Qual é? Agora, claro, com a lista de indicados ao Oscar. Isso vai dar muita polêmica ainda, gente. Vai dar muita polêmica. Veja, no caso do Brasil, a vergonha de toda aquela questão de Pequeno Segredo foi tão grande que o governo federal, ele abre mão na época da seleção e ele direciona para a Academia Brasileira de Cinema. Porque o que aconteceu ali foi inacreditável. O que aconteceu foi algo que causou uma péssima repercussão nos Estados Unidos e que acabou afetando a própria indústria do cinema nacional. Para a França... Sim, que assim, veja, imagina, tá lá os caras lá que vão selecionar os filmes internacionais e estão vendo os filmes que estão sendo enviados pelos países. E a galera tá esperando que o Brasil envie qual filme? Tá esperando que, porra, é claro que eles vão ser sensatos o suficiente pra enviar o filme que tá com repercussão internacional, que tá com performance internacional. Aquele filme que foi pra Cannes, que foi pra tudo que é festival no mundo, que teve premiações, inclusive pra melhor atriz. Pô, é esse filme que eles vão selecionar. E aí quando o carinha tá lá, imagina, o carinha tá lá abrindo assim o livrinho e vendo, esse país não enviou esse? Não, esse aqui é o que realmente a gente esperava que fosse enviado, esse aqui também. Aí Brasil, tá bom, vai ser Aquarius. Aí ele vira assim a páginazinha, Pequeno Segredo? Que porra é essa? Quem enviou essa porra? Ninguém sabe o que é isso. Sabe qual é? Foi literalmente um segredo. Literalmente um segredo. Mas um péssimo segredo. Aquele segredo que ninguém quer escutar. E aí, no caso francês, a gente vai um pouco na mesma direção, né? Todo mundo esperava por Anatomia de uma Queda. Não só esperava, tanto que foi tá concorrendo a porrada de Oscar lá. Mas não. Pelas mesmas razões políticas, foi selecionado um outro filme. O escândalo é um pouquinho menor, porque, mais uma vez, Sabor da Vida, bem ou mal, performou. Bem ou mal, performou. Existiu a justificativa, a priori, pelo menos, de que fosse um filme que falasse muito em língua inglesa e, portanto, não fosse selecionado, enfim. Mas o caso brasileiro, gente, é bizarro. É bizarro. Vou até voltar aqui um pouquinho. Isso foi algo que causou uma péssima repercussão nos Estados Unidos e que acabou afetando a própria indústria do cinema nacional. E assim... afeta a indústria do cinema nacional justamente por isso. Porque, veja, nós temos, mais uma vez, um filme que performa internacionalmente, que vai, teoricamente, ser o selecionado para o Oscar, que provavelmente poderia pegar uma vaga ali na categoria de melhor filme estrangeiro, de melhor filme internacional, e que, com isso, conquistaria público no cenário brasileiro. A gente precisa lembrar que Aquarius performou bem na bilheteria nacional, muito por conta de todo o envolvimento, de toda a acusação que o Kleber fez em Cannes e tudo mais. O filme conseguiu conquistar um bom público no cenário brasileiro. Mas, estando no Oscar, isso seria ainda mais. Ainda mais. Então isso tudo vai na direção de como a gente desperdiça oportunidades para a construção de público no Brasil. E a presença em premiações são ferramentas de construção de público em curto prazo. No curto prazo.
Isso que é importante. Porque, claro, a gente precisa construir ferramentas e mecanismos de construção de público a longo prazo, como a gente já conversa inúmeras vezes aqui, cota de tela, regulamentação de streaming, cinema nas escolas, que fazem que o cinema brasileiro possa ser uma escolha, e sendo uma escolha, as pessoas passem a produzir mais, porque há mais público para cinema brasileiro, e assim, enfim, a roda começa a girar. Mas existe uma potencialidade no curto prazo que se manifesta nas premiações. E que a gente desperdiça pra fazer concorrer Pequeno Segredo. Pra fazer concorrer Pequeno Segredo. Sabe qual é? Mas havia uma questão política muito clara naquele momento. Governo Temer, Kleber e sua equipe acusando o golpe e tudo mais. Deu no que deu. Para a França, é a mesma situação, mas em um nível muito mais elevado de escândalo por problemas, pela questão do boicote, pela questão de interferência e por uma visão bem errada sobre quem faz parte do comitê, porque quem defendeu, então, o sabor... Eu não acho que seja um escândalo muito maior. Inclusive, eu acho que o caso brasileiro é muito mais escandaloso, porque, mais uma vez, mal ou bem, o filme selecionado pela França teve mais performance do que Pequeno Segredo. Então, assim, o caso Pequeno Segredo é um absurdo. O filme não existia. O filme não existia, sabe? Por outro lado, o escândalo, no caso francês, está muito ligado... Segundo, assim... Primeiro, por ser um filme com muita performance, que é o caso de Anatomia de uma Queda. Segundo, por ser um filme com chance de pegar outras categorias. Terceiro, por ser um filme francês, o que muda muito. A gente sabe, é norte global, gente. Infelizmente é assim que funciona, tá? Por ser um filme francês, então a França sempre teve chances no Oscar muito... Sempre performou bem no Oscar, né? E quarto, por se tratar de uma diretora mulher. Quarto, por se tratar de uma diretora mulher. Todo esse boicote envolvendo uma diretora mulher. Percebe? Então, eu acho que o caso brasileiro é mais escandaloso, o que não significa que não haja um escândalo muito proeminente no caso francês também. Sabor da vida, levando em conta que ainda aquele grupo de Los Angeles era forte o suficiente para filme internacional, não tá vendo o que está acontecendo nos últimos 2, 3 anos, especialmente de 2021 para cá. Agora, para o cenário de 2024, todas as mudanças feitas. Então, eu coloco isso para consideração aqui também. E a Anatomia de uma Queda segue com as suas indicações ao Oscar, agora preparando a fase 2 de campanha, em que eu acredito que pode ser um concorrente bem importante, especialmente para a categoria de melhor roteiro. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau. Inclusive, particularmente, tá? Eu não estou fazendo nenhuma previsão, não. Eu acredito que a Anatomia de uma Queda é o filme que mais vai crescer nessa campanha até o Oscar. Olha o que eu tô falando pra vocês. Eu acredito que a Anatomia de uma Queda é o filme... Pode clipar isso aqui. A Anatomia de uma Queda é o filme que mais vai crescer nesse período de campanha até o Oscar. Significa que a Anatomia de uma Queda vai ganhar o Oscar de Oppenheimer? Acredito que não. Não acredito nisso. Inclusive, no vídeo que a gente fez, comentando as indicações ao Oscar, eu disse pra vocês que, muito provavelmente, não há nada no caminho de Oppenheimer. Não há nada no caminho de Oppenheimer. Ao contrário dos outros anos, que a gente teve surpresas naquele que era considerado o principal filme da categoria, enfim, e tudo mais, eu acredito que nesse ano não há nada, nenhuma pedra no caminho de Oppenheimer. Barbie já não tá com o mesmo hype que já foi em algum momento. Assassino da Lua das Flores está sendo boicotado, inclusive, muito por conta, por exemplo, no caso de roteiro. O Dalia Nogari falou sobre isso num tweet dele também. A escolha do roteiro do Scorsese e seu roteirista de mudar a adaptação, porque é uma história adaptada, né, de livro. Só que no livro existe um foco no FBI. Olha só. No livro há o foco no FBI. O FBI é o centro da história.
O Scorsese, ele reverte a história e faz com que a história seja sobre os Osages. Sabe? Essa mudança de perspectiva criou um mal-estar dentro da categoria de melhor roteiro, por exemplo, entre os votantes para melhor roteiro. Olha só como o Oscar é. E a campanha para Assassino da Lua das Flores começou a decair bastante. Então, assim, no caminho de Oppenheimer, não há nada. Pelo menos a princípio. Acredito eu que o filme que há mais força hoje pra crescer, e quando eu digo crescer, eu não estou dizendo pegar a vaga de Oppenheimer, pegar o Oscar de Oppenheimer, é Anatomia de uma Queda. Se isso vai acontecer ou não, cenas pros próximos capítulos. Curtiram o vídeo?